Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos aqui no consultório da doutora Ângela Dorigoni e nós vamos falar de um assunto que todos nós ficamos preocupados quando muda a estação. A primavera já está se aproximando, as temperaturas mais elevadas já estão batendo na nossa porta e aquela velha preocupação: como está o meu corpo? Eu acho que essa é uma pergunta frequente aqui no consultório, né? Quando as pessoas chegam, é a mudança de temperatura. Como vão se vestir, como vão se sentir melhor? Ângela, fala um pouquinho para nós. Olá, Sandra, tudo bem? Realmente, a chegada da temperatura mais alta é com certeza um fator importante para as pessoas se darem conta que vão ter que usar roupas mais leves, roupas mais confortáveis, vão estar com o corpo um pouquinho mais à mostra e aí normalmente bate o desespero. Realmente, nessa época, os consultórios enchem mais, a procura por produtos milagrosos começa a ser mais forte realmente, a procura por soluções mágicas começa a aumentar, e aí que mora o perigo, às vezes, dessas situações, né? Das pessoas optarem por opções não tão saudáveis para esse emagrecimento rápido, para essa perda de peso milagrosa, que às vezes pode até nem acontecer. A gente está chegando aí, primeira semana de setembro, e os resultados eles demoram um pouquinho para acontecer. Nada acontece de um dia para o outro. As pessoas que procuram esse emagrecimento, essa busca por uma atividade física, agora é o momento ideal de focar e mudar o cardápio, mudar as atividades, sair daquela zona de conforto e começar a se mexer. Bem, eu acho bem legal até que exista essa coisa do projeto verão, né? Todo mundo fala nisso, agora é projeto verão, projeto verão. Daqui a pouco não se cuidou nada durante o inverno todo e aí tem o projeto verão. Mas eu acho bacana até que exista esse fato do projeto verão, essa coisa de esquentar, para ser realmente um motivo, porque a gente sempre está precisando de um motivo, né, para conquistar alguma coisa, seja uma meta, um objetivo de vida, a gente sempre tem que ter um motivo, né? Ou é o casamento, ou é a formatura, ou é o próprio verão. Então eu acho bacana que as pessoas tenham essa motivação do verão, mas o que deve acontecer é que cada ano nesse projeto verão elas agreguem alguma coisa para levar para o inverno também, né? Que as pessoas não se desleixem totalmente no inverno, não deixem o inverno tomar conta, né, com as comidas que aquecem tanto, as comidas tão calóricas, né, para as pessoas não chegarem tão desesperadas no verão. Então, que cada verão a gente agregue um novo hábito, né, e consiga levar mais tempo para esse inverno, para que cada verão a gente chegue um pouquinho melhor e não chegue tão desesperado. Porque o que acontece muito? As pessoas, às vezes, agora é a hora, né? Então, recorre a um colega, pega uma dieta da internet, pega uma dieta da gaveta, compra uma coisa milagrosa na farmácia, vai atrás de uma promessa, de um remédio, às vezes, para emagrecer, e não é a saída. Às vezes, isso vai causar um grande rebote, causa até um transtorno psicológico, porque as pessoas, às vezes, não têm o resultado que ela tanto espera. E isso causa uma frustração muito grande, porque nada acontece assim do dia para o outro, como você falou, as coisas não são assim, a gente tem que adotar hábitos de vida, tem que mudar realmente algumas coisas, e isso tem que ser levado com constância por um pouco mais de tempo, porque a gente não vai conseguir nada tão milagroso em tão pouco tempo. Existem alguns métodos, algumas estratégias que a gente aplica, que realmente a gente consegue reduzir peso num determinado tempo mais curto, que a gente consegue realmente dar uma boa desinchada, uma desintoxicada no organismo, a gente realmente consegue, tem algumas técnicas, mas eu alerto que as pessoas procurem profissionais, que não façam isso sozinhas, que não procurem dieta do amigo, remédio para emagrecer principalmente, termogênicos que são muito perigosos para a saúde, né, que acabam acelerando o metabolismo de tal forma que acaba acumulando essa gordura no fígado e não exterminando essa gordura, excretando, porque a gordura ela não é assim, ela não sai pela urina como as pessoas imaginam, né? A gordura ela tem que ser queimada através da nossa respiração celular, através das nossas mitocôndrias. Então a gente tem que dar o meio para o organismo fazer essa queima de gordura. A gente não pode achar que a gordura sai pela urina. Entendeu? Ela é eliminada do organismo na forma de dióxido de carbono, então a maior parte dela é pelo pulmão
e só os resíduos pela urina. Então, o que a gente faz é facilitar essa excreção, essa eliminação. E não a queima de gordura, derrete a minha gordura lá e saiu pela urina. Não é bem assim que funciona. Então, as pessoas têm que entender que o milagre realmente não existe, mas existem estratégias excelentes que a gente pode estar fazendo para trazer esse resultado mais rápido, né, e que seja mais motivador para as pessoas. E aquela conta que você faz, atividade física e alimentação. Quanto eu devo fazer de atividade física e quanto eu devo ingerir de calorias para ter um equilíbrio alimentar e também estar em atividade, estar fazendo o meu corpo gastar as energias que são estocadas? Sim. Antes de responder a tua pergunta, eu vou dizer assim, que as pessoas às vezes dizem, se eu comer arroz emagrece, se eu comer batata doce emagrece, se eu comer só carne emagrece. Eu sempre digo que nenhum alimento isoladamente engorda ou emagrece. É um conjunto de atitudes, assim como a alimentação, a atividade física e a qualidade dos alimentos que você vai estar escolhendo. Então, visto que isoladamente comer batata doce não emagrece, visto que isoladamente comer carne não emagrece, o exercício físico também não emagrece isoladamente. É um conjunto. É um conjunto de atitudes. Então, se eu estou me hidratando melhor, se eu estou cuidando da minha alimentação, se eu estou dando qualidade para a minha alimentação, se eu inserir um hábito de exercício físico diário, um exercício físico que me faz bem, que me tira o estresse, isso sim é um conjunto de atitudes que vai realmente me emagrecer e cada dia mais, o meu resultado será cada dia melhor. Eu nunca vou evoluir num resultado a partir do momento que eu tomar atitudes positivas, que eu inserir atitudes positivas na minha vida. Jamais eu vou evoluir num resultado. Então, se as pessoas começassem uma boa atividade física, que lhe dê prazer, escolha uma atividade física que seja prazerosa em primeiro lugar. Não pense na que vai dar mais resultado. Vai dar mais resultado o que você não deixar de fazer. Então, você vai dar uma caminhada, vai fazer uma natação, vai fazer uma academia. Claro, tem exercícios que contornam mais o corpo, tem exercícios que queimam mais calorias, mas a conta é reduzir e melhorar a qualidade da alimentação, não só reduzir, dietas muito restritivas costumam não funcionar bem, tá? E incluir hábitos mais saudáveis, hábitos que te façam bem, né? Sim. Medite, saia com os amigos, coma mais saudável, cuide da qualidade da sua alimentação, insira assim a atividade física e todo esse conjunto de atitudes vai te emagrecer. Tu falaste a respeito da carne. Algumas pessoas optam por comer só a carne, achando que vai emagrecer. Nós temos vários tipos de carne. Elas são muito calóricas? As carnes são calóricas, como todos os alimentos são calóricos. O que difere, nós temos 3 grandes grupos de alimentos. Na nossa alimentação, nós temos 3 macronutrientes. Então, são as gorduras, os carboidratos e as proteínas. De forma que elas devem ser balanceadas. Nós não devemos priorizar um grupo só, porque um grupo só não tem todos os nutrientes que precisamos para ter uma qualidade de vida, uma vida saudável. Então, por exemplo, carboidratos a gente aprende lá no primário, que são os energéticos, né? Sim. As proteínas, que são os construtores, e tem os alimentos reguladores, né? Que são os vegetais, as fibras, enfim. Nós temos que balancear estes alimentos para ter uma alimentação completa e uma saúde completa também. Então, nós devemos priorizar hoje algumas coisas que a gente sabe que aceleram mais o metabolismo, conferem mais saciedade e isso vão fazer a gente a longo prazo emagrecer com mais facilidade. Então, por isso que as pessoas aderem a comer um pouco mais de proteína em consequência, diminuir um pouco de carboidrato e diminuir um pouco de gordura. Hoje se trabalha muito a grosso modo para a maioria da população, tá? Isso eu não estou falando em individualidade. Mas se trabalha um pouquinho com uma dieta um pouquinho mais rica de proteína, um pouco mais rica de gorduras boas, porque isso sim vai conferir mais saciedade e vai acelerar um pouquinho mais o metabolismo e vai reduzir um pouco o consumo de carboidratos. Mas ele ainda se faz necessário. Só que o que a gente deve fazer? Melhorar a qualidade desse carboidrato. Devemos consumir carboidratos mais fibrosos, consumir mais raízes, consumir carboidratos menos preparados. Então, trocar o bolo, a bolacha, o biscoito, o pão por aipim, batata doce, arroz. É muito simples. A alimentação, quanto mais simples, mais favorável ela é para a saúde e para o emagrecimento. E a gente vive agora essa onda aí dos azeites. Azeite disso, óleo disso. É uma confusão que às vezes a gente não sabe nem como escolher no mercado.
qual é a tua dica para escolher um bom azeite, um bom óleo? Algumas pessoas devem até lembrar, Sandra, que no início da minha profissão, quando eu comecei a trabalhar com nutrição há 7 anos atrás, eu orientava as pessoas que não aquecessem o azeite de oliva. Mas, graças a Deus, a gente tem a ciência e as coisas vão mudando positivamente, vão nos trazendo estudos e hoje a gente sabe que a gente pode cozinhar com azeite de oliva. O que a gente não deve fazer é elevar muito as temperaturas de todas as gorduras, tá? O azeite de oliva, que é uma gordura extraída a frio, é uma gordura mais super saudável, faz parte das gorduras boas, deve ser consumida. Pode ser usada para cozimento, mas não deve ser usado para fritura, porque fritura não deve estar na nossa alimentação. Então, a banha é melhor para fritura, o azeite é melhor para fritura. Fritura não deve existir. Fritura deve ser uma exceção dentro da nossa regra. Então, eu aconselho hoje que as pessoas usem azeite de oliva para fazer seu refogadinho, seu bifinho grelhado, né, seu assadinho, enfim, que possam usar um pouquinho mais de azeite de oliva. Podem usar a banha de porco, contrapondo os óleos de mercado, aqueles que ficam na prateleira, milho, girassol, canola, arroz, soja. Esses óleos sim são óleos transformados. Porque você há de convir comigo, nenhum óleo aguentaria em temperatura ambiente tanto tempo numa prateleira, visto a luz, né? Que eles são em embalagens transparentes, né? Nenhum óleo aguentaria se ele não fosse transformado. Então, são óleos hidrogenados, óleos que passam por transformações, a margarina entra nesse conjunto, tá? Que são óleos que realmente não são bons para a saúde. Então, se fosse hoje alertar a população, eu diria: tirem todos esses óleos de suas casas e, se precisar usar um pouquinho, usa uma banha de porco, usa o azeite de oliva, usa o óleo de coco, que são óleos vegetais que não passam por transformação. A banha de porco é uma gordura animal, mas também ela é uma gordura mais natural, ela não é uma gordura transformada. Então, a gente tem que evitar os óleos processados, os óleos que passam por processos químicos, onde é inserido outras substâncias tóxicas, né, para o organismo e que realmente não fazem bem à saúde. A gente sabe que o açúcar é um alimento certo para o câncer, para desenvolver as células do câncer. Mas existem no mercado inúmeros açúcares e, inclusive, as pessoas dizem: mas eu não vou usar o branco, mas eu vou usar esse outro, que esse é saudável. Existe açúcar saudável ou é mito? É mito. Na verdade, não existe açúcar saudável, por exemplo, para quem está passando por um processo de perda de peso. Todo açúcar é açúcar. Todo açúcar é calórico. O que muda um pouquinho é o refinamento. Então, alguns açúcares são menos refinados e isso confere a eles um pouquinho mais de propriedades. Ele tem um pouquinho mais de ferro, de algum outro mineral, enfim. Mas açúcar é açúcar em qualquer forma de adoçar. Então, devemos ter cuidado com todos eles. Por exemplo, um açúcar mascavo, ele é um açúcar menos refinado. Ele é um açúcar rico em ferro. Uma pessoa com excesso de ferritina não deve consumir açúcar mascavo. Então, os alimentos, eles têm suas propriedades, têm as suas calorias e a gente tem que ter esse cuidado com a individualidade mesmo. O açúcar, na verdade, ele deve ser abolido, a gente deve adoçar cada vez menos os alimentos e também devemos ter cuidado com os adoçantes, porque eles também não são tão favoráveis para a saúde quanto a gente imagina. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e já volta. Próxima, humana e especialista. Somos uma cooperativa de médicos que cuida das pessoas. Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, com as pessoas e com o mundo. Acreditamos que somar forças é a melhor forma de proporcionar o cuidado. Construímos um complexo de saúde, parcerias e uma sólida trajetória. Um verdadeiro legado coletivo, porque somos uma união de médicos. Somos serviços de prevenção, promoção e assistência à saúde. Somos laboratório de análises clínicas. Somos centro de diagnóstico por imagem. Somos clínica de fisioterapia. Somos medicina preventiva. Somos saúde ocupacional. Somos farmácias. Somos Hospital Unimed, uma casa de saúde que investe nos mais eficientes mecanismos de gestão para garantir o melhor cuidado.
Somos o Centro de Qualidade de Vida Unimed, que materializa o desejo de uma vida com qualidade e segurança. Fazemos o melhor, porque nascemos e nos unimos para fazer isso. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Uningá Elite Pós-Graduação Erechim. Em um mercado tão competitivo, é fundamental ter uma pós-graduação. Agenda de curso segundo semestre 2019. Nova especialização da odontologia, a harmonização orofacial, especialização em ortodontia, imersão básico e avançado em toxina botulínica e preenchedores orolabiais. Atualização em endodontia. Cursos coordenados por professores, mestres e doutores com ampla experiência clínica. Objetivo: preparar o cirurgião dentista para tratamentos odontológicos das mais variadas complexidades. Estude perto do seu consultório, família e amigos, agregando qualidade de vida e economia. É agora ou nunca. Chegou o tão aguardado plantão Oral Unique. É a chance que você esperava para realizar seus implantes dentários. Dias 13 e 14 de setembro. Plantão Oral Unique. 13 e 14 de setembro. Vagas limitadas. Vem pra Oral Unique, realize o sonho de ter seu belo sorriso. Oral Unique. Cada sorriso é único. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos aqui no consultório da doutora Ângela Dorigoni. Aliás, está num novo ambiente, próximo ao Hospital de Caridade. Um ambiente super especial esperando você. Eu tenho certeza que você vai se sentir em casa, porque tem bem um estilo de conforto de lar esse consultório. Obrigada. Doutora, e o adoçante? Tem pessoas que colocam, inclusive, no chimarrão. O que você me fala sobre isso? Por favor, no chimarrão eu não tinha escutado ainda. Bala de menta no chimarrão eu já tinha escutado, mas adoçante ainda não. Na verdade, existem alguns adoçantes menos piores, que são os adoçantes naturais. Então, estévia, xilitol, eritritol são alguns adoçantes mais naturais. Outros adoçantes, principalmente os que contêm aspartame, devemos retirar da alimentação, tá? Aspartame, sucralose, temos alguns adoçantes que adoçam mais, adoçam menos. Então, como eu digo que cada caso é um caso, às vezes, um diabético, ele não pode usar açúcar. Então, a gente orienta que use adoçante. Mas a minha orientação é que troque sempre por adoçante até conseguir substituir e retirar esse açúcar da alimentação. Começa com açúcar, reduz o açúcar, entra com adoçante e tira o adoçante. É esse o caminho para um café, por exemplo. Sim. É isso que eu sugiro, que passe a não adoçar mais sucos, bebidas, enfim, o açúcar de adição, a gente já consome açúcar em muitas coisas. Então, o açúcar de adição, ele deve ser evitado e ser, com o tempo, retirado da alimentação. Lembrando que açúcar é carboidrato, então ele entra no grupo dos macronutrientes. Todos os farináceos, açúcares, a própria fruta, que é um tipo de carboidrato, a frutose, todos, na nossa digestão, se convertem em glicose, que é uma forma de açúcar. Então, com maior velocidade, com menor velocidade, esse açúcar entra na corrente sanguínea, dependendo do tipo de carboidrato, mas eles são açúcar. A forma de digestão é açúcar. Então, os carboidratos, no geral, devem ser reduzidos e o açúcar, na sua forma pura, na forma de sacarose, deve ser completamente retirado da alimentação na forma de adição. Temos alguns carboidratos melhores para alimentação, que são os que vêm na forma de fibra. Uhum. Tá? Fibras nós temos dois tipos, fibras solúveis e fibras insolúveis, tá? Nós devemos consumir os dois tipos de fibra, tá? Um percentual na nossa alimentação deve ter fibra solúvel e um percentual deve ter fibra insolúvel. A fibra insolúvel é aquela fibra que vai acelerar um pouquinho o trânsito intestinal, é aquela fibra que precisa de água para ir levando resíduos até a excreção no nosso bolo fecal. E o tipo de fibra solúvel é aquela fibra que deixa o alimento um pouquinho mais presente na nossa circulação para absorção de nutrientes, que melhora o bolo fecal, que vai passando pelo nosso trato recolhendo gordurinhas,
né? Importância. Então a fibra tem uma grande importância na nossa alimentação e é por isso a importância de trocar o pão pelo pão integral, a batata branca pela batata doce, que seria a nossa batata fibrosa. O aipim também é um carboidrato mais fibroso, o arroz branco pelo arroz integral. Tudo isso vai conferir mais fibras de um tipo ou de outro, que vai facilitar esse nosso trânsito intestinal. O intestino, hoje a gente sabe que é nosso segundo cérebro realmente. 70% a 80% da nossa serotonina, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar, é produzido pelos nossos enterócitos, são células intestinais. Então a gente deve cuidar muito bem do que a gente coloca para dentro do nosso corpo, que isso vai facilitar muito a nossa vida em outros aspectos também, não só no emagrecimento. Mas voltando um pouquinho então aos carboidratos, que a gente consiga sempre fazer melhores escolhas, independente do local onde a gente estiver, eu sempre digo isso para os meus pacientes. A gente sempre tem como escolher melhor como vai conduzir a nossa alimentação, independente do local que a gente estiver, da condição que a gente estiver. Então, se você precisar de uma orientação, eu preciso aumentar as fibras da minha alimentação para que o meu trânsito intestinal aumente. Então, consulte um profissional nutricionista que vai te orientar e vai dosar a quantidade real de fibra que você precisa na sua alimentação. E falando um pouquinho sobre essa orientação, hoje, como já falamos no início, as pessoas buscam muito a internet para fazer as suas dietas. O caso do jejum intermitente, por exemplo, existe lá um parágrafo, um item que diz que a gente deve colocar o óleo no café. Todo mundo tem que fazer isso, que estiver fazendo um jejum intermitente? E como funciona realmente esses protocolos? Eu não vou engordar quando eu parar? Na verdade, o jejum intermitente é uma técnica milenar, é uma estratégia alimentar, não é um tipo de dieta, que deve ser efetuado de tempo em tempo, ou de uma vez por semana, ou uma semana sim, uma não. Ela não deve ser uma dieta efetiva, não deve ser a sua dieta. Ela deve ser uma estratégia incluída na sua dieta como forma de compensação, como forma de melhorar a saúde, quebrar um platô alimentar, de redução de peso, enfim, ele tem N finalidades. Mas existem inúmeros protocolos. Ele não é um protocolo único, tá? Não existe só um tipo de jejum intermitente, existem vários horários para se trabalhar, existem várias técnicas para se trabalhar, e uma delas, para a gente não se prolongar muito, é isso que você me perguntou, sobre o óleo no café. O óleo no café, eu como profissional utilizo num tipo de jejum chamado jejum intermitente metabólico. É um jejum que a gente prima por conter a liberação de insulina. Então, a gente controla a secreção de insulina no organismo, reduz os carboidratos, coloca essa gordura no café, que vai conferir saciedade e energia no lugar do carboidrato. Isso vai fazer com que o teu pâncreas não libere insulina e isso faz um controle. Então, é um jejum muito favorável para redução de peso, para controle insulínico, para pessoas que têm resistência à insulina. Mas é um jejum que tem que ser muito bem dosado, porque esse óleo no café não pode ser o óleo de coco comum. Tá? Não deve ser um café rico em outras gorduras. Tem pessoas que utilizam esse óleo no café, que é chamado de bulletproof coffee, que utilizam vários óleos no café e ele se torna uma bomba calórica. Porque utilizando, por exemplo, só triglicerídeos de cadeia média no café, que a gente chama de TCM, já conferimos ao café umas 100 calorias. Então, colocando um óleo de coco, uma manteiga, mais algum outro óleo que as pessoas estão incluindo, vai virar uma bomba calórica e às vezes de gordura saturada. Que isso, para quem tem um excesso de colesterol ruim, não é nada saudável. É mais ruim ainda. Então, é mais ruim ainda. Então, a gente tem que ter cuidado com essas estratégias alimentares, procurar um profissional para essa orientação, que possa te dizer realmente, embasado em ciência, o que é certo, o que é errado, para que você não recorra a algumas técnicas de internet que não são favoráveis para todo mundo, não. Ângela, a gente sabe que tem muitas lojas hoje que vendem produtos de alimentação. Mas tudo aquilo que está na prateleira é saudável? A gente não pode confundir uma coisa muito importante, que é alimento fit com alimento natural. Às vezes, um alimento fit, diet, light, ele é rico em adoçantes, corantes, conservantes.
Então, o caminho das pessoas deve ser reduzir a alimentação para o emagrecimento, tá? Reduzir a alimentação e consumir alimentos naturais. Alimentos que não são ricos em corantes, conservantes, adoçantes, que são os polióis, que muitas pessoas têm apresentado hoje, por exemplo, síndrome do intestino irritável, por uma alimentação rica em food maps, que são novas substâncias que hoje a gente tem estudado, que causam estufamento, distensão abdominal, desconforto, e as pessoas têm confundido com algum alimento, às vezes até com intolerância à lactose, e nada mais é do que um excesso de adoçantes na alimentação. Uma das causas. Então, às vezes as pessoas acabam consumindo muito produto fit e ele é normalmente adoçado, com adoçante artificial, e às vezes um adoçante não tão saudável. Então, a gente deve ter esse cuidado, porque o caminho é comer comida de verdade. Eu trabalho muito com isso. Eu falo que o melhor alimento é sempre o alimento que não tem informação nutricional. É o alimento que não é industrializado, que não passa por processo químico. Então, a gente deixaria a alimentação muito mais fit se a gente reduzisse a nossa alimentação e comesse com uma alimentação equilibrada, uma alimentação calculada, uma alimentação saudável. Muito mais saudável do que recorrer a produtos fit. Nada contra a indústria alimentícia, né, que vive disso, que produz alimentos... Quem não consome, eu consumo, você deve consumir, né? Sim. A gente sempre opta por alimentos melhores, com menos açúcares e com menos elementos artificiais, mas a gente deve realmente recorrer a uma alimentação mais saudável, mais natural e mais equilibrada, com comida de verdade, sem informação nutricional. E falando um pouquinho em comida de verdade, eu tenho visto ultimamente muitas mulheres de verdade e felizes de verdade porque estão participando de um grupo de emagrecimento. Me fala sobre isso. Realmente, essa foi a grande novidade aqui do consultório esse ano, né? Eu comecei a trabalhar com alguns grupos de emagrecimento, porque essa estratégia em grupo me aproximou mais de pessoas, de mais pessoas, de pessoas de fora que não tinham acesso, de pessoas que queriam começar uma reeducação alimentar, que queriam começar um emagrecimento, uma detoxicação, ou aprender sobre jejum intermitente também, que é outro grupo que eu tenho, e não sabiam como começar, ou às vezes por um motivo ou por outro não chegavam no consultório. Então eu desenvolvi uma metodologia em forma de grupos, por WhatsApp, totalmente desenvolvido por mim, acompanhado por mim, orientado por mim, e que me aproximou de muito mais pessoas. Eu consigo reunir um grande grupo. Nesse grupo as pessoas se motivam, as pessoas conseguem resultados incríveis, porque muitas pessoas às vezes não tinham aquela motivação todos os dias, né? Acordar motivado e dizer, hoje eu vou fazer sim o meu planejamento alimentar. Então, foi uma forma incrível que realmente está sendo um sucesso e que eu consegui atingir muitas pessoas em busca do mesmo objetivo. As pessoas percebem que elas têm o mesmo objetivo, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos anseios, e que tudo é muito mais simples quando feito com segurança, tranquilidade, orientadas. Então, nesse grupo, as pessoas têm uma orientação, um planejamento alimentar. Elas têm alguns manipulados para otimizar os processos. Elas têm o meu acompanhamento, elas tiram dúvidas e realmente, quando chega no final do grupo, é surpreendente os depoimentos, porque os resultados são extremamente bons, fantásticos. Isso aí. Ângela, obrigada por essa entrevista. Muito bom sempre estar contigo, aprender contigo. E acho que todas as pessoas em casa sentem o que eu sinto agora, que é um momento de grande aprendizado que a gente leva para a vida da gente. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo contigo, Sandra. Adoro esse programa também. Acho que a gente passa muita coisa que a gente não consegue passar para as pessoas por aqui. A iniciativa de vocês é sempre muito válida e claro que eu estou sempre estudando, mas eu adoro estar aqui e poder passar um pouquinho do que eu sei para vocês, para todo mundo, e sempre que puder estou aqui à disposição. Obrigada. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite.